Boa noite a todos. Olá, boa noite. Eu acho que nós dessa vez entramos na página certa. A gente tinha entrado na outra página. Entramos certinho. Ok. Muito boa noite. Por gentileza, compartilhem este link. Vamos lá. Share now. Ok. Vamos lá. Ao vivo em português. Por gentileza, compartilhem aí este link, tá? Pregação do Evangelho. Post. Ok. Deixa eu ver aqui. O que eu vou dar aqui? Boa noite, quem está entrando, por gentileza, vamos compartilhar esse link. Em nome de Jesus. Amém. Lindo hino esse, que foi na cruz onde eu vi meu pecado castigado em Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Alguém poderia dar uma joinha ou falar oi, alguma coisa? Quem estiver hoje de manhã, quando nós fizemos a live em inglês, as pessoas não estavam ouvindo nada. Aí tivemos que reconectar os microfones. Vocês estão me ouvindo? Será que estão ouvindo a gente, Felipe? Será que eles estão nos ouvindo? Ok. O pessoal deu joinha ali. Tá sendo som, hein? Seu? Por favor. O pessoal deu. Tá ótimo. Obrigado. Vou fazer uma oração, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que tem assistido aqui as nossas mensagens, a pregação do Evangelho. Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. E é isso que nós queremos, que as pessoas ouçam o Evangelho, que tenham a sua fé avivada e fortalecida. Nós oramos por todos os que estiverem passando qualquer momento de dificuldade. Senhor, na verdade,
um toque do Senhor. O Senhor é tão poderoso, que um toque do Senhor e a nossa vida muda. Então, em nome de Jesus, toque em cada pessoa que está nos assistindo e pela fé que todo mal saia e que essas pessoas que estão nos assistindo venham ser salvas em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Te agradecemos, meu Pai. Amém. Amigos, ontem tivemos a nossa reunião e dia após dia, graças a Deus, Deus tem abençoado o trabalho que iniciamos. Ontem foi a nossa 6ª ou 7ª reunião, agora eu não me recordo, acho que foi a 6ª reunião. E nós vemos, é nítido no olhar das pessoas que há um crescimento espiritual nelas, um fortalecimento. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E o que acontece? Eu e minha família estamos preocupados porque a população da Terra está crescendo. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos. E uma minoria, eu acho que 2 bilhões se consideram cristãos. Quer dizer, 5 bilhões não conhecem a Cristo, 2 bilhões conhecem. Agora, dentro desse grupo que se considera cristãos, poucos são convertidos e batizados com o Espírito Santo, poucos têm o revestimento do Espírito Santo, poucos produzem o fruto do Espírito. Muitos nem sequer têm noção do que é o Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito Santo, de forma que nós realmente temos que orar pela Igreja de Cristo e nós vamos lutar até o fim da nossa vida para ajudar as pessoas, assim, compartilhar, alimentá-las. Você sabe o que alimenta a nossa fé, o que nos faz forte espiritualmente? É isso aqui, ó. É a palavra de Cristo. É como eu estava falando, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Jesus disse que as palavras dele são espírito e são vida. As palavras dele são o nosso alimento. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, na minha vida, que eu me senti abatido espiritualmente, já depois de ter me convertido, às vezes que eu me sentia desanimado, às vezes que eu me sentia frio, às vezes que eu me sentia, digamos, como é que eu poderia dizer? Não sei, vazio, né? Mas não é bem vazio, não. Às vezes que a minha fé estava fraquejando, foi exatamente nas épocas que eu estava muito ocupado com vários afazeres e eu não tinha tempo de ler o Evangelho. A melhor Bíblia, a Bíblia que eu gosto mais de ler são aquelas que as palavras de Jesus... Desculpa, filho, eu marquei aqui. Depois, aqui. São aquelas palavras que as letras de Jesus são escritas em vermelho. E quando às vezes que eu me senti abatido, frio, assim, desanimado na fé, não é bem desanimado não, mas estava faltando algo dentro de mim. Eu ia direto lá no Evangelho e começava a ler as palavras de Jesus, aquelas que estão escritas em vermelho. Minha gente, há um grande desentendimento, misunderstanding, né? Um misconception. Existe uma falta de entendimento com respeito àquela palavra que diz: a letra mata e o espírito vivifica. Muita gente pensa que toda a Bíblia, a letra mata. Paulo, quando ele disse que a letra mata, ele está falando da lei, porque a lei, se você não obedecesse a lei, você morria. Ela era olho por olho, dente por dente, e muitos pecados eram condenados à morte, apedrejamento, enfim. É por isso que está falando que a letra mata. Mas as palavras de Jesus, quando você se alimenta das palavras de Jesus, elas não te matam, não. Elas te alimentam, elas te fortalecem. Olha só que Jesus falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Ele não falou que são espírito e são morte. Perdão, um probleminha aqui. Então nós vamos tentar alimentar as pessoas, fortalecer as pessoas com a palavra de Cristo. E
Ontem nós estávamos pregando sobre 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós estamos ensinando as pessoas que a nossa vida não é neste mundo, nós estamos aqui de passagem, tudo vai acabar, brevemente estaremos com o Pai. Nós temos enfatizado muito isso, que a nossa vida aqui é muito curta, comparado com a eternidade. O nosso século aqui, comparado com os séculos dos séculos, não é nada. E nós vivemos numa sociedade muito materialista, e se torna materialista, mais e mais, consumismo, eu quero mais, eu quero os novos celulares, os novos smartphones, os novos carros, os novos tablets, os novos relógios, e a pessoa compra e daqui a pouco lança um novo, essa loucura pelo material, e tudo vai ficar por aí. Essa que é a verdade. Então a palavra de Deus diz que a gente não deve amar o mundo, a gente não deve amar as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, a pessoa ainda não recebeu o amor de Deus, ela não compreendeu ainda o amor de Deus, que Deus a ama. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Jesus te ama. Jesus te ama. E você diz assim, mas se Deus me ama, por que eu sofro tanto? Minha gente, todo mundo sofre nessa vida. Jesus falou que nesse mundo passaremos por aflições. Aí você diz assim, mas eu conheço gente que é feliz. Como é que você sabe que a pessoa ela é feliz? Como é que você sabe que a pessoa é feliz? Muita gente vive de aparência. Talvez a pessoa esteja até passando uma fase realmente boa na vida, mas quantas ruins já passou e quantas ruins ainda vai passar? A verdade é que a nossa vida nesse mundo são fases ruins, fases boas, né? E até mesmo essas fases ruins, às vezes são boas, porque elas nos aproximam de Deus e são lembretes de que nós não viveremos aqui para sempre, que nós não pertencemos a esse mundo. E voltando ao assunto do amor de Deus, Deus te ama, e o amor dele por você não é medido por uma vida perfeita nessa terra. Jesus falou do rico, né? Do rico e de Lázaro. Lázaro, ele viveu uma vida muito difícil, porém quando ele morreu ele foi para o céu, está no céu até hoje. E o rico tinha uma vida maravilhosa, porém morreu e foi para o inferno, está no inferno até hoje. Então as coisas aqui, as dificuldades que nós passamos não determinam se Deus nos ama ou não. O que determina que Deus nos ama é que Ele nos deu o Filho dele. Deus amou ao mundo de tal forma que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer nos dar vida eterna através de Cristo. Quando você entende isso e você conclui por si mesmo, conhecendo a palavra de Deus, você chega à conclusão de que Deus te ama, você passa a amar a Deus e você tem fome de Deus, e a sua vida se transforma quando você se alimenta das coisas de Deus, quando você se alimenta da palavra de Deus. Mas você tem que entender que Deus te ama, apesar das lutas que nós enfrentamos. Na época houve uma época na minha vida que eu dei o meu melhor para Deus, e que eu orava tanto, que eu me dedicava tanto para Deus. E foi nessa mesma época que eu passei uma grande luta com meu filho. Você vê que não tem nada a ver, né? Jesus, por exemplo, ele deu o melhor dele, mas o Pai sempre o amou. Então Jesus te ama apesar das lutas que você já enfrentou ou virá a enfrentar. E no versículo seguinte diz assim, 1 João 2,16:
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Talvez um outro dia nós exploraremos mais esses 3 tópicos aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso não vem de Deus, essas coisas, vem do mundo, e esse mundo jaz no maligno. Agora, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. É isso que o mundo nos oferece, é isso que a carne quer, é isso que o ser humano quer se satisfazer com essas coisas aqui. Os desejos da carne, aquilo que atrai os olhos, e a soberba da vida significa o orgulho. Veja bem, meu filho, você vê que Jesus no deserto foi tentado, não foi? E foram 3 tentações. 3 tentações. E você vê que coisa interessante. As 3 tentações de Jesus foram exatamente essas 3 aqui. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne. Jesus estava jejuando 40 dias. Aí, o diabo ofereceu a ele que ele quebrasse o jejum, transformando o quê? A pedra em pão. E assim ele tinha poder para isso. Ele tinha poder. Mas se ele fizesse isso, ele quebraria o jejum de 40 dias que ele estava fazendo, se preparando para o ministério dele. Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi se preparar 40 dias de jejum. Se ele quebrasse o jejum, ele não estaria preparado para aquela jornada que ele teria de 3 anos e meio. Então, o diabo ofereceu para ele o quê? A satisfação da carne. Quebra o jejum. O que mais? Concupiscência dos olhos. O diabo levou Jesus e depois disso, Jesus não aceitou. Jesus rejeitou a proposta. A resposta de Jesus disse que ele queria se alimentar da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Depois o diabo levou ele no alto de um monte e mostrou-lhe toda a glória desse mundo, todo o sucesso, todo o brilho deste mundo, toda a vaidade desse mundo, toda a riqueza deste mundo. Tem outro nome que agora eu estou esquecendo agora, que se conectaria com isso, mas me fugiu agora a memória. Mas toda a vaidade, toda a honra, todo sucesso, isso aqui foi a concupiscência dos olhos. Ele mostrou tudo. Então o diabo te falou assim: olha, eu te dou isso tudo, se prostrado me adorares. Mas Jesus rejeitou a proposta do diabo. Então esse aqui foi o desejo dos olhos. E finalmente, o orgulho da vida, a soberba da vida. O diabo levou ele no cume do templo, né? no pináculo do templo, melhor dizendo, no pináculo do templo, e disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito, realmente está escrito no Salmo 91, está escrito: se você pular, se você cair, Deus vai enviar os anjos para te segurar. Em outras palavras, tu é o Filho de Deus mesmo? Já viu aquelas propostas? Quando a gente é criança, na escola, na rua, o pessoal fala isso: quero ver se tu é macho mesmo. Quero ver se tu é macho, vem aqui, eu vou te dar uma surra, né? E aí eles começam a brigar, né? Então, eu quero ver. Tem gente que fala assim: eu vou mostrar para essa pessoa com quantos paus se faz uma canoa. O que é isso? É orgulho, né? Aqueles desafios. Quero ver se você é forte mesmo. Quero ver se você é isso tudo que você diz. Então eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar. Tem essa expressão aqui no Brasil, meu filho. Vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Então, o que é isso?
é o orgulho, né? O diabo estava testando ali, estava tentando exatamente a humildade de Jesus. E Jesus falou, não, eu não vou pular daqui, porque está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Vê as 3 coisas, né? Que o diabo oferece. O diabo oferece essas 3 coisas. Em termos práticos, para um homem, ele não vai oferecer qualquer mulher, ele vai oferecer uma mulher linda, uma mulher assim, como diz na gíria, um avião. Concupiscência dos olhos, quando um homem, um político, por exemplo, olha para aquela proposta, para aquela corrupção, para aquele dinheiro, aquele desejo, não é isso? E a soberba da vida é o orgulho, que nós somos sempre tentados, entendeu? A provar que nós somos o tal, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Eu vou provar para você, eu vou provar. Aliás, o primeiro ensino de Jesus foi: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, ele é feito para os humildes. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não perder tempo com pessoas que são soberbas, pessoas que são arrogantes, pessoas que são orgulhosas. Não adianta, essas pessoas, elas estão sempre certas, elas se acham as melhores, elas se acham superiores, elas se acham as tais, e não adianta você querer mudar a cabeça dessas pessoas. É quase impossível. Eu já tentei ajudar pessoas assim, e eu cheguei à conclusão, hoje com 45 anos de idade, e 30 anos de cristão, eu cheguei à conclusão de que não dá para ajudar essas pessoas, só mesmo o Espírito Santo, talvez, o próprio Deus, levando a pessoa por certas situações, certos desertos na vida, certas dificuldades na vida, e elas mesmas vão aprender. O próprio Deus vai mudar o coração delas. Mas é uma coisa que eu me sinto assim, incapaz de ajudar pessoas que são orgulhosas. A pessoa pode ter qualquer problema, a pessoa se meteu numa enrascada, a pessoa fez uma besteira na vida, cometeu essa pessoa ainda tem solução. Cometeu um pecado gravíssimo, ainda tem solução, vai gemer, vai sofrer, mas ainda vai. Ou a pessoa está tão endividada, Deus ainda pode ajudar aquela pessoa. A pessoa tem uma doença incurável, um câncer, Deus ainda pode curá-la. Enfim, mas o orgulho, a arrogância, é difícil, meu filho. Você não acha, não? É muito difícil. E você quer adicionar alguma coisa? Não, é isso, pai. Né? Então, aí fala aqui, olha, que essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. E como eu disse, o mundo inteiro jaz no maligno. Depois, no versículo 17 fala: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja bem, eu vou falar uma coisa para vocês. A vontade de Deus é revelada em Jesus. Quanto mais você lê o Evangelho, quanto mais você lê os ensinos de Jesus, mais você conhece a vontade de Deus. Foi tudo revelado em Jesus. Isso é mais uma preocupação que eu tenho. Como é que eu poderia dizer? Os princípios básicos do ensino de Jesus, que é o amor ao Pai, o amor ao próximo, que é o perdão, que é a compaixão, que é a mansidão, que é o perigo da ganância, que é a humildade. É impressionante, minha gente, que há pessoas que se dizem cristãs por 10, 20 anos, mas elas não conhecem isso, ou não praticam isso. Você imagina, se eu tivesse 18 anos de idade e eu estou na escola e até hoje não sei contar, até hoje eu não sei quanto que é 2 mais 2, ou eu não sei ler até hoje.
E assim isso nos preocupa muito. Eu espero que você entenda essa nossa preocupação. Cristãos que se dizem cristãos e até hoje não nasceram de Deus, até hoje não têm uma base dos ensinos de Jesus em suas vidas, até hoje não foram batizadas com o Espírito Santo. Isso é errado, por isso que nós estamos tentando propagar o Evangelho. Você deve ter observado que o nosso ensino é bem simples, realmente procurando ensinar ali os evangelhos, ensinar as epístolas, levar o povo a entender a mensagem da cruz, entender a graça de Deus, fazer as pessoas entenderem que Deus as ama apesar das lutas que ela enfrenta, né? E fazer as pessoas entenderem que Deus as ama apesar de que algumas orações nossas não são atendidas na hora que a gente quer ou do jeito que a gente quer. A gente tem batido muito nessa tecla. Basicamente o que nós realmente queremos é aproximar pessoas de Deus. Nós queremos que as pessoas busquem mais a Deus, foquem mais na alma dela, na salvação dela. Eu encorajo vocês a adotar esse estilo de vida que era o bíblico. Os cristãos, eles focavam na salvação deles. Essa era a prioridade deles, eles pensavam nisso todo o tempo todo. Não é isso? E eles viviam a vida deles. Eles trabalhavam, eles estudavam, eles viviam a vida deles normalmente. Mas primeiro, eles focavam em ter a casa deles no céu. Segundo, eles lutavam para ter a casa deles na terra e construir famílias. Mas hoje em dia está o contrário, não é? As pessoas estão preocupadas com a casa deles aqui na terra e esquecem da casa do céu. Aí o que acontece? Felipe, meu filho, sabe o que acontece? Eu conheço pessoas que se preocupam tanto com a empresa, com o dinheiro. Olha só que coisa interessante. Eles se preocupam excessivamente, se estressam com a vida aqui na terra, se estressam com o que querem conquistar, com as conquistas, com casa, com carro, com dinheiro, com casamento. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter mais. Então eles abrem uma empresa e tentam ali crescer aquela empresa. Sabe o que acontece? Vou falar para vocês, sabe o que acontece? Eles acabam até conquistando a casa deles. E quando chega a noite, na hora do jantar, presta o celular mais uma vez, eu dei esse exemplo hoje de manhã. Na hora do jantar é assim, ó, deixa eu te mostrar. Ele senta para jantar. Boa noite, meu filho, vamos jantar então? Minha esposa está ali assim, boa noite e tal. E meu filho tenta me perguntar como. Eu estou aqui com o meu celular respondendo aqui porque eu tenho uma proposta, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que responder porque o gerente do meu banco me contactou, e também o meu advogado e o meu contador, e também o gerente lá, e também um cliente meu acabou de mandar uma proposta aqui para mim e tal. Então, me falar alguma coisa, como é que foi esse dia? Qual foi o seu dia? Peraí, meu filho, agora não dá não, agora não dá não, porque não dá e tal. Quando e aquele... vamos lá? Não, peraí, agora não, que eu tenho, isso aqui é importante, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ele fala assim com o filho, fala assim com a esposa, fala assim com todo mundo. Não é isso? Ele tem uma casa linda, ele tem um empresário. Ele é feliz? Não. Em vez de ter uma casa de 5 quartos, é melhor ter uma casa de 3 quartos. Em vez de ter 3 carros, ter 2 ou ter 1. Mas na hora de jantar, ter paz. É isso que Jesus ensinou, que nós venhamos comer o nosso pão, que nós venhamos ter a nossa família, viver uma vida de paz e tranquilidade, sem estresse, sem... aliás, a vida moderna é extremamente estressante, né? São muitas preocupações, ainda mais depois que inventaram esses smartphones aqui, né? Antes, para você mandar uma carta para alguém, eu me lembro quando eu vivia na África, eu queria mandar uma carta para minha família, eu escrevia a carta, ia no correio, comprava o selo, demorava uma semana para chegar aqui.
não é? Então, e a resposta só viria depois de 1 mês, 2 meses. Hoje em dia não, é tudo, é o e-mail, é tudo. O jornal, antigamente tinha na banca do jornal, comprava, hoje em dia não, é notícia. Então essa vida moderna é uma vida muito estressante e ela acaba afetando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo para você parar e ficar lendo a Bíblia o dia todo, não estou falando isso. Estou falando que você tem um equilíbrio, né? Você haja com bom senso, priorize a sua salvação, e trabalhe, lute pelos seus planos, mas sem se estressar, sem perder o seu sono por causa das coisas terrenas. Que você não perca o seu sono por causa de dinheiro, de casa, disso. Lute pelos seus, mas sem se estressar muito. Inclusive, eu me lembro de um caso de muito tempo atrás, um casal que até estava conquistando, a empresa estava crescendo, mas eles vieram conversar comigo que, já que a empresa cresceu muito e a responsabilidade cresceu muito e os problemas cresceram muito, eles falaram, o nosso casamento está a ponto de divórcio. Olha só, a gente quer ter uma casa para ter a família lá dentro, para viver em harmonia. E depois, eu não sei se nunca mais tive contato com aquele casal, mas você veja bem, talvez aquele casal se separou, então eles têm a casa, mas ou um ou outro já não está mais morando, ou estão morando em quartos separados. Não é triste isso? Não era melhor a casa que eles construíram, uma casa linda, mas não era melhor eles terem uma casa menor? Não era melhor eles ter, não é verdade? Mas ter paz? É isso que eu estou dizendo, gente. Não entra na onda desse mundo, não. Que está todo mundo fanatizado por dinheiro, obcecado por dinheiro. Jesus veio nos libertar disso. E como eu disse ontem na pregação, Jesus pegou a sacola de oferta, tinha 12 discípulos. Eu vou escolher alguém. Deu para Judas. Qualquer um de nós não faria isso. Mas ele mostrou ali que ele não estava preocupado com dinheiro. Não estava preocupado. Na tempestade, no barco sacudindo, ele dormia. Ele veio nos dar o exemplo de como nós devemos viver. Eu digo para você, desde 2004 para cá, eu li muito o Novo Testamento, muito. De ponta a ponta. Também li o Velho Testamento, li os Salmos, também li Provérbios, muito também. Principalmente o Novo Testamento, eu li muito. E está cheio de exemplos no Novo Testamento. Está lotado. O Novo Testamento está lotado de ensinos. Inclusive aquilo que você falou hoje, não foi? De 1 Timóteo 6,9, não foi? 1 Timóteo 6,9. Olha só mais um dos milhões de exemplos que tem aqui. Não milhões, mas centenas de exemplos. Timóteo, peraí só um minutinho. Timóteo. Ok, Timóteo. 1 Timóteo 6,9. Cadê? 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Eu não preciso nem explicar isso aqui, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação. E em laço, caem em laço, em armadilha. E em muitas concupiscências. Exatamente, concupiscências são desejos, né? Ambições, obsessões, né? Concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então muita gente está se enriquecendo, imagina se eu trabalho e tenho uma mansão enorme, mas aquilo me estressou tanto que destruiu meu casamento. Então hoje eu moro numa mansão de 7 quartos, né? Mas minha mulher foi embora e levou meus filhos. Olha que maravilha. Agora eu tenho uma mansão de 7 quartos, piscina, não sei o que lá. E minha família foi embora.
É isso que nós queremos compartilhar com vocês. Que vocês foquem 100% no espiritual. Não, 100%, foquem no espiritual, né? Primeiro, construa sua casa no céu, construa seu relacionamento com Deus, busque a Deus, alimente-se da verdade e procure os seus sonhos, seus objetivos. Mas você que é solteiro, eu peço que Deus te abençoe com uma pessoa. Será até uma honra. Se você que está nos assistindo desejar que eu celebre o seu casamento, vai ser uma honra para nós. E você que está lutando pela reconstrução do seu casamento, que assim seja. Você que está lutando para construir sua empresa, vá em frente. Você que está lutando para ir para a faculdade estudar, que Deus te dê muita sabedoria. Depois que eu me converti, as minhas notas na escola melhoraram muito. Depois que eu me converti, parei de ir para festas, parei de chegar em casa tão tarde. Mas não deixa casamento, não permite que casamento, ou dinheiro, ou projetos, ou nada nesse mundo, nada te afaste do amor do Pai, te afaste da missão de Jesus, que foi derramar o sangue dele para nos lavar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, redimidos do fogo eterno. E a salvação é grátis, é só aceitar Jesus, minha gente. Não é isso, meu filho? Exatamente. Por favor, isso. Compartilhe aí a palavra agora. Isso. E não esquecendo desse versículo aí, voltando ao 1 João 2,15, diz que não ameis o mundo. Deixa eu ler nessa versão. Pode ler aqui, essa aqui é melhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa palavra é uma palavra que arde muito forte nos corações das ovelhas. Pessoas que são sinceras, pessoas que querem Cristo. As pessoas que querem Jesus, às vezes ouvem muitas coisas que eles aceitam porque vem da boca de alguém que parece ser servo de Cristo, mas quando for ler a Bíblia não acha aqueles versículos. E quando acha os versículos que falam sobre o amor de Deus, tem um preconceito. Porque foram falados, não leia sobre o amor de Deus, senão isso vai te incentivar a pecar mais. Mas é exatamente o contrário. Exatamente. Se o amor de Deus está dentro de você, você não amará o mundo. Porque o amor de Deus, se você ler o Novo Testamento, é a fé no amor de Cristo, no amor de Deus, que nos faz nascer de novo. E é exatamente a falta de amor que nos causa a não nascer de novo, continuar escravos do pecado, escravos da nossa natureza pecaminosa. Por isso que vocês precisam sempre ter fé no amor de Deus. Em todos os dias, todos os momentos. Há dias que nós, seres humanos, não sentimos no coração o amor de Deus. Mas o amor de Deus não mudou. É o mesmo Deus que sacrificou o Filho dele para nós. Esse amor que nos perdoa totalmente todos os nossos pecados não mudou. Então você está sentindo na segunda-feira que Deus te ama? Amém. Terça-feira, se você não está sentindo, não quer dizer que Deus não te ama. Ele continua te amando incondicionalmente, perdoando todos os seus pecados, absolutamente todos. Ainda que são os pecados que você não sabe que você está cometendo, os pecados que você talvez nunca se lembrou exatamente dos detalhes daquele pecado, não soube como confessar, mas você reconheceu os seus erros e tudo. Deus está lá continuamente, perpetuamente, te perdoando e te amando. E é isso que nos dá força para não amar o mundo. Tem pessoas que leem esse versículo assim: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo.
Se alguém, aí coloca o ponto final e já corta o versículo no meio. Corta a Bíblia assim no meio, assim. Divide a palavra de Cristo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você lê o contrário. Se o amor do Pai está nele, ele não amará o mundo. Então você que é ovelha de Cristo, você que é sincero, talvez você nem sabe que você é sincero, mas você tem aquele desejo de estar com Jesus, você tem aquele desejo de ter o Espírito Santo, de seguir as palavras de Jesus, mas você não sabe como. Comece e termine com o amor de Jesus. O amor de Deus não é um sentimento que você sente segunda-feira e não deixa de sentir terça-feira. Deus é amor. Deus sempre existiu. E desde, nessa palavra até é uma falácia, né? Desde a eternidade. Desde, só para nós tentamos, para tentar entender o amor de Deus. Desde sempre e até sempre. Entendeu? Como que é uma falácia. Mas sempre Deus nos amou e nos amará. Antes de nós nascermos, Deus já sabia os nossos nomes, conhecia os nossos sofrimentos, conhecia os nossos pecados, mas mesmo assim Ele nos amou. Se você focar no amor de Deus, você não vai amar o dinheiro, não vai amar as coisas do mundo, você vai amar, sim, as promessas que Ele tem para você lá no céu, os tesouros, as riquezas do céu, as mansões que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado uma mansão para nós, lá no céu. Você imagina isso? Você sempre morou e sempre questionou, por que eu moro nessa casinha aqui, tão difícil, apertado, abafado, nem conseguimos embolsar a parede de fora, tá esse tijolo feio, vermelho, assim, exposto. Por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci logo no Rio Grande do Sul? Ou melhor, em algum outro parte rica do Brasil, Curitiba, né? Uhum. Qual mais que tem? Acho que não sei, é Curitiba, né? Curitiba? Bom, não sei. Que mais? Eu não sei, filho. O Brasil não tem muito, porque não. O Brasil é muito ruim, né? Não, o Brasil tá... Esquece, outro país. Melhor ter nascido na Suíça. França, Suíça. Por que eu nasci logo na Itália? Tem parte da Itália que é um pouco pobre. E no Japão também, inclusive. Mas é desse tamanho, parte pobre, né? Lá no Japão. Mas enfim. Mas você talvez questiona isso. E você não entende que a mansão lá no céu vale mais do que qualquer país deste mundo. É verdade. Vale mais do que qualquer continente. Você pode ser dono de continente, mas quem tem mansão no céu é mais rico. É isso aí. Então se você ama, se você entendeu o amor de Deus, você vai amar Ele. Você vai focar nele. Você não vai focar nas coisas materiais, mas sim nos espirituais. E isso te dará força para resistir qualquer tentação. Duvido que você, entendendo esse perfeito amor de Deus para você, que nunca deixará de ser perfeito, completo, incondicional para você, duvido que você ainda tenha força para continuar no pecado. Porque a única coisa que quebra o controle, o domínio do pecado é o amor de Deus, que nos concede o Espírito Santo e um novo nascimento, através da fé no que Jesus fez na cruz. Amém. É isso mesmo. E as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm assistem, eu tenho dado esse exemplo, assistem às novelas e vê que no final da novela ficou tudo tão maravilhoso, tudo bonzinho e tal. Agora, são as pessoas que não conhecem isso aqui, né? Mas quem conhece isso aqui, a palavra de Deus, vê que os cristãos eles eram perseguidos. O final feliz dos cristãos, aqui na Bíblia, era na cova dos leões, lá no Coliseu de Roma, sendo devorado pelos leões.
não é isso? Os cristãos eram queimados vivos. Isso aí você considera final feliz? Essa família de indianos, né, que foi assassinada porque haviam se convertido lá no norte da Índia, e aí fizeram aquela música I have decided to follow Jesus. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás. Então, eu acredito no final feliz, mas o final feliz da Bíblia, aquele final lá, capítulo 21 e 22, lá de Apocalipse, que depois dessa vida aqui, quando acabou todo o nosso labor, aí sim, haverá um final feliz no céu, um final feliz que Jesus vai enxugar nossas lágrimas, iremos para Nova Jerusalém, não haverá o quê? Mais dor, nem sofrimento, nem trevas, nem noite, nem guerras, nem maldição, haverá apenas alegria por toda a eternidade. Esse é o final feliz lá no céu. Aqui na terra, o que eu espero é perseguição. À medida que o tempo vai passando, daqui a pouco o anticristo virá e vai perseguir o anticristo, e a besta vai perseguir todos nós cristãos. Quem não tiver a marca da besta não poderá nem comprar nem vender. Então você que é cristão, se diz cristão e ainda vive nesta ilusão de que esse mundo aqui vai virar um paraíso, ou que você vai viver um paraíso na terra, você vai acabar numa desilusão. E se você acha que eu estou sendo negativo, eu não estou sendo nem positivo nem negativo, eu estou só lendo o que Jesus falou: neste mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não estou sendo nem positivo nem negativo, eu estou seguindo o que está escrito aqui. Aliás, eu estou sendo muito, muito positivo, de crer em uma nova Jerusalém que eu nunca vi, mas eu creio. Isso é que é viver pela fé, não é isso? Porque fé de coisas materiais é fácil, porque você consegue ver, mas eu não estou vendo a Nova Jerusalém, estou totalmente focado nisso. Eu só foco no céu minha vida toda, focando no céu, eu acordo de manhã, já tomo um cafezinho, e que minha mãe prepara aqui com todo carinho, eu sento ali num cantinho na cozinha, na mesa, e começo a ler a palavra de Deus, logo de manhã, buscando a Deus. Por quê? Eu creio no céu, eu creio, e eu creio que existe também o inferno, e haverá o dia do julgamento, em que haverá separação, e eu foco nisso, eu creio mesmo, e eu não brinco com a minha salvação, não brinco com a minha alma, e não é isso? Eu estou focado. Imagina você focar numa coisa que você não vê. Se você tem uma câmera, né? O meu irmão, ele é fotógrafo, ele tem a câmera, ele tem o zoom, ele vê o que ele quer fotografar, por exemplo, e ele foca. Agora imagina você focar em alguma coisa que você não vê. Você precisa ser muito positivo, precisa ter muita fé para isso. E eu vivo em prol disso, eu me alimento disso, eu respiro isso, essa fé de que existe um lugar que Deus está preparando. Jesus falou sobre isso. Ele falou, eu tenho que ir para o Pai, eu tenho que ir, irei preparar-vos lugar, né? Preparar-vos lugares para a nossa habitação eterna. Ele está lá preparando, Jesus está preparando a nossa casa eterna. Isso me dá força, saber que tudo que eu posso passar vai ser passageiro, né? E uma coisa que eu tenho percebido, meu filho, as pessoas que vivem nessa novela de que viverão uma vida linda e maravilhosa aqui na Terra, normalmente essas pessoas que vivem nessa ilusão dessas novelas, normalmente a vida delas não é uma novela, é um filme de terror, né? Normalmente a vida delas é um filme de terror, porque ela não consegue colocar o pezinho no chão. E normalmente a pessoa que encara a vida como ela é e sabe que tem um dia do julgamento e tudo mais, ela busca a Deus, ela se converte, ela tem paz, ela tem sabedoria, ela tem força, ela é uma pessoa espiritual, e ela consegue até mesmo ter uma vida
bem tranquila aqui na terra, né? Apesar das perseguições que virão contra os cristãos, mas é como meu filho falou. Jesus disse que só as ovelhas dele conseguem o quê? Ouvir a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou que ele é o bom pastor. E quando a gente lê algo assim, a gente lê algo, como está escrito ali, meu filho, que você leu, tem dois tipos de pessoas. Tem as que ouvem, as que não ouvem. Na próxima live, nós vamos falar sobre Marta e Maria. Isso se não houver uma outra direção que Deus possa nos dar, mas nós vamos falar sobre Marta e Maria, né? Isso que a gente deixa para a próxima, eu tinha guardado para hoje, mas basicamente, enquanto Marta estava lá preocupada, estressada, nervosa, né? Deixa eu só ler aqui a passagem para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então Marta convidou Jesus para entrar na casa dele. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então olha só, digamos que esse aqui é Jesus, estava todo mundo aqui na casa, e Marta, melhor dizendo, Maria, ela sentou aqui aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Por quê? Por que ela queria ouvir? Porque ela era o quê? Ovelha. Então se aproximou-se de Jesus, Marta agitava-se de um lado para o outro. Olha só o estresse, olha o nervosismo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Quem não tem Jesus está sempre agitado, a alma está agitada, o nervosismo, o estresse, ai, porque ela não tem a paz de Cristo no coração. Então se aproximou de Jesus e disse, olha só o que ela disse para Jesus, que é Marta, nervosinha, né? Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha só, olha o nervosismo. Manda minha irmã vir me ajudar e tal. Meu filho, se você casar com uma mulher igual Marta, você vai precisar de muito calmante. Eu não sei se alguém aí que está nos assistindo conhece o nome de algum calmante que o meu filho possa tomar. Caso meu filho tenha uma namoradinha dele que é tão bacana, a menina, e eu espero que ela não tenha, que ela seja Maria e não Marta. Ela é ovelha também. Ela é ovelha? É. Amém. Então, alguém aí conhece o nome de algum calmante bem forte? Para as outras pessoas, eu não vou precisar. Caso meu filho precise? Porque olha só, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, enquanto Maria se alimentava da palavra de Cristo, se alimentava do alimento espiritual. Marta estava preocupada com os serviços da casa, o alimento físico e o alimento espiritual. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, na próxima oportunidade, deixa eu ver aqui, tem um nome bacana ali, Diazepam, pronto, já temos um nome. Muito obrigado, quem escreveu? Josi, obrigado, prima. Pronto, já tem aí dosagem dupla, porque se você casar com uma Marta, você vai precisar de overdose disso aqui. Ainda bem que já tá aí quem precisar, já sabe. Já sabe. Mas eu não, tô fora. Então você vê, essa pregação toda é baseada nisso. Na pessoa que se preocupa com o espiritual e a pessoa que se preocupa com o material e se estressa e fica nervosa. Imagina conviver com essa senhora aqui, Dona Marta, né?
todo dia. Imagina, ela tá dando uma bronca em Jesus. Olha o orgulho, olha a soberba. Ela dando uma bronca em Jesus, ela querendo ensinar o mestre. Imagina, gente. Ela está repreendendo Jesus. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus. Bom, a resposta de Jesus, a gente fala outro dia, você pode ler, tá? A resposta de Jesus lá em Lucas 10, 38. Você começa a ler o 38 até o 42, está ali a resposta de Jesus. Eu não vou ler não, para que você leia também, você pega a sua Bíblia. A gente tem encorajado as pessoas a ler a palavra de Deus toda noite ou todo dia e buscar a Deus, né? Então, é isso, minha gente. Alguma consideração final, filho? Não, é isso. Quem tem familiares que não tem Facebook, mas querem ouvir as mensagens do Evangelho, nós temos o canal no YouTube. Daqui você pode ir na nossa página e procurar o link que está lá. Aí você pode compartilhar com sua família, seus familiares, que nem todo mundo tem Facebook, né? Então, esse vídeo aqui, daqui a 1 hora e pouco, vai estar no Facebook, no YouTube. E você pode compartilhar esse aqui, mas os anteriores já estão lá. Então, pode compartilhar com seus familiares, amigos que não tem Facebook lá. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos. Porque depois dessa live eu tenho que ligar para a farmácia para eles entregar diazepam aqui para você. Em caso você precise, que você não vai precisar não, eu sei. Quem precisar pode vir que eu vou te dar, tá? Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que cada pessoa que tem nos assistido, elas venham nascer da água e do Espírito, que elas venham compreender a Tua palavra. Felicidade não vem quando nós temos coisas, mas quando nós temos o Senhor em nossa vida, quando nós temos o pão da vida, quando nós temos o rio de água viva, quando o Espírito Santo flui dentro de nós. É aí que nós somos felizes. É aí que nós comemos o nosso pão, que nós ganhamos de forma honesta. Que nós habitamos na nossa casa, que nós construímos de forma honesta. É aí que nós somos felizes, Senhor. O diabo enganou as pessoas. O diabo enganou a Eva. O diabo enganou a humanidade. O diabo sugeriu para o ser humano que se ele tiver muitas coisas, ele será feliz. E na verdade, feliz é quem tem Jesus no coração. Eu oro para a salvação, pela salvação de cada pessoa que tem nos assistido, Senhor. Tanto em português, como em inglês também, pessoas nos assistindo de tantos países, Senhor. Hoje nós tivemos uma senhora nos assistindo pela manhã da Arábia Saudita. Senhor, abençoe aquela senhora. E todos que têm nos assistido, Senhor. Todos que têm nos assistido. Eu te peço que essa propagação do Evangelho, essa pregação do Evangelho, venha libertar as pessoas, libertar do mal, libertar da ganância, libertar do orgulho, libertar do nervosismo, libertar da arrogância, libertar da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida. Que nós possamos, Senhor, viver vidas tranquilas, pacíficas. Que nós possamos, Senhor, crescer na nossa comunhão com o Senhor. Eu não quero formar gente religiosa, o Senhor sabe disso. Mas se ter uma comunhão com o Senhor é ser religioso, então que sejamos religiosos. Mas o Senhor sabe, meu Deus, o que nós queremos. O que nós queremos é formar um povo que realmente
venha brilhar a luz de Cristo, que produza bons frutos, que tenha boas obras, que produza um bom testemunho. O que mais tem hoje em dia, o que mais tem são cristãos com maus frutos, maus testemunhos, péssimos exemplos como cristãos, como seres humanos, como péssimos exemplos como pais, como maridos, como esposas, como filhos, como irmãos, mas que as pessoas que têm nos assistido dia após dia, elas entendam a seriedade do nosso trabalho aqui e que eles venham crescer mais e mais, Senhor, na compreensão da Tua vontade, do Teu amor, pois quem ama o mundo é porque ainda não tem o amor do Pai. Então, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós, cada pessoa que tem nos assistido, venha nos renovar, nos fortalecer, nos inundar com a Tua santa presença, com o Teu amor. Escreve o nosso nome, Senhor, no livro da vida, e que essas pessoas venham entender que o Senhor as ama, apesar de que a nossa vida aqui nessa terra é feita de altos e baixos. Que a nossa vida aqui nessa terra, meu Pai, é feito de dias ruins, dias bons, mas que tudo vai passar e todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Esse sim será o grande final feliz quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, meu Pai. Aqui nessa terra eu não espero nada. Tudo está nas Tuas mãos e o Senhor suprirá as nossas necessidades, cuidará de cada um de nós. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de pregar o Teu Evangelho. Abençoe todos nós, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Jesus. Nossa próxima transmissão será muito provavelmente quarta-feira à noite. E depois, sexta-feira à noite, a nossa reunião é ao vivo lá no Centro de Propagação do Evangelho, Estrada Guandu do Sapê, em frente à Igreja Adventista, aqui em Campo Grande. Nosso endereço em inglês é assim, ó, Guandu do Sapê Street, opposite the Adventist Church, em Big Field, Rio de Janeiro, Brasil, South America. Se você quiser procurar o nosso endereço em inglês, Earth, Solar System. Se você quiser procurar em inglês é assim, mas em português é mais fácil, né? Estrada Guandu do Sapê, em frente à Igreja Adventista, próximo do Lago do Tingui, aqui em Campo Grande. Não é muito longe do shopping, do West Shopping não, tá? Então é isso, minha gente. Fiquem com Jesus. Boa noite. Se despede deles aí, filho. Muito boa noite a todos e que Deus abençoe essa semana, tá bom? Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Não parou. Não parou, não. Nope.